BBB 25 acabou, já faz alguns meses, mas vocês têm curiosidade em saber como está essa galera? Os participantes, será que eles conseguiram atingir os seus objetivos? Claro, todos que entram num reality show têm algum objetivo, seja camarote, seja pipoca. Talvez mais visibilidade, quem é pipoca, visibilidade para conseguir fama e assim conseguir fazer publis e contratos, enfim. Mas a realidade é uma só. Desde o BBB 21 e sabemos a razão, nunca mais tivemos participantes tão bem projetados como os participantes daquela época. Razão: pandemia. Quem não via BBB passou a assistir. Eu via, mas muito raramente. Eu estava fazendo faculdade, eu não tinha tempo, não me interessava tanto, mas a gente ouvia uma notícia aqui, outra ali. Pois bem, a partir do 21 eu comecei a assistir com mais frequência. E o que eu percebi foi, no BBB 21, foi uma edição atípica, sabe? Todos, sem exceção, ganharam muitos seguidores, todos conseguiram fazer publi, muitos conseguiram contratos, enfim. Mas o tema de hoje é BBB 25 e vamos lá. Primeira dupla, Marcelo e Arleane, como eles estão? Bom, o Marcelo é engenheiro e servidor público. E, segundo ele, voltou a fazer o que fazia antes do programa. Assim que saiu do programa, ele disse, abre aspas, a minha rotina é a mesma. Voltei a trabalhar normalmente como antes. Temos planos de fazermos alguns trabalhos juntos e, diga-se de passagem, já há algumas propostas. Porém, ainda não vimos grandes parcerias ou publis que envolvessem a dupla de casal. O que indica que, mesmo com a visibilidade do BBB, seguiram sua vida normalmente. Então, gente, nada mudou, tá? Entraram no BBB, provavelmente ganharam algumas coisas, já ganharam aquele cachê semanal, deu para dar um upzinho na vida, mas nada mudou. Não foi uma grande mudança, como se espera desde o BBB 21. Lembrando, aquela edição foi única, gente. Então, comparar edições posteriores, como a 22, 23, 24, inclusive a 25, é muito injusto, tá? Então vamos sempre lembrar disso. Tamires e Camila. A Tamires segue sua profissão como nutricionista, agora também realizando algumas publis. Eu confesso que eu esperava um pouco mais da Tamires, porque eu acho ela bem bonita, bastante estilosa. Me surpreendeu ela não ter conseguido, assim, grandes coisas, mas conseguiu alguns frutos da participação dela no reality. A Camila continua como transista, mas ela pôde melhorar as condições do negócio dela, né? Ampliando. Também se tornou embaixadora da Império Black Store, que é uma empresa voltada para a cultura afro. Ou seja, elas conseguiram colher alguns frutos, mas nada grandioso, né? Foi só um upzinho que a participação no reality deu a elas. Vitória e Matheus. Vitória continua na geladeira da Globo, sem grandes papéis desde 2021. Ou seja, a participação dela no reality não rendeu nada, vamos dizer assim. Ela continuou sendo a mesma Vitória, com o contrato dela na Globo. A participação dela não fez nada mudar, tá bom? Então não teve mudanças significativas pela sua entrada no BBB. O Matheus é arquiteto e criador de conteúdo e assim ele continua. Ele não obteve nenhuma mudança de rotina por sua participação no reality. Então, mais uma dupla que seguiu a vida tal qual ela estava antes do BBB. Graciane e Giovana. Graciane continua na Globo e também nada mudou. Já a Giovana está focada na sua profissão de médica veterinária, na luta pela causa animal. No seu Instagram, ela mostra cuidados com a sua autoestima, vida pessoal, enfim, de volta à rotina, claro, com aquelas fotinhos mais bonitinhas, né, buscando seu lugar, buscando sua publi, mas não teve uma grande virada de chave após o BBB, não. Ed e Raíssa. Ed e Raíssa foi muito noticiado, né? Foi uma dupla muito querida, muito abraçada pelo público, mas infelizmente saíram bem cedo do programa. Infelizmente eles passaram por aquela tragédia, né, do circo, que acometeu o circo deles, que é o ganha-pão deles. Mas devido a uma vaquinha criada pela Graciane Barbosa, eles conseguiram se reerguer. Ed continua no circo, Raíssa também, porém a Raíssa conseguiu fazer algumas publis e também aposta na carreira de influencer. Então conseguiram alguma coisinha, né? Mas nenhuma virada de vida
pela participação no reality. Dani e Diego Hipólito também seguem a sua rotina, fizeram algumas participações em programas da Globo, investiram mais, né, no projeto deles no Instituto Hipólito, que fica na Penha, mas também não teve grandes participações ou contratos públicos, nada disso. Então podemos dizer que também continuaram a sua rotina normalmente. Guilherme finalista, Delma bem polêmica. Quero sair, não quero ficar, oh meu Deus. Bom, Guilherme, junto com a sua esposa, apostaram na carreira de influencers sem grande sucesso. Não deu certo, gente, não deu certo. Delma reformou sua casa, chegou a fazer algumas publis, mas segue sua rotina sem grandes mudanças. Aline e Vinícius, começamos a onda de quem conseguiu, né, alguns frutos pela participação no BBB. Os dois foram contratados pela Viu, que é uma empresa de marketing da Globo, e fazem participações além de publis no Instagram. Então os dois, vamos dizer que, de todo o elenco, foram os que se deram bem, tá? Mas temos mais nomes aí. Então, esses sim conseguiram, não grandes, mas sim, claro, colher frutos. Diogo e Vilma. O Diogo continua com a sua carreira de ator e psicólogo e também aposta no ramo culinário. Sim, se vocês forem lá no Instagram dele, vocês vão ver vários posts de receitas, muito saborosas inclusive, ele é muito bom na cozinha. E também ajuda lá no Instagram dele a esclarecer assuntos sobre pessoas especiais, dar conselhos, tudo isso na área dele de psicologia, tá? A Vilma, sua mãe, segue sua rotina de formanda em nutrição e agora também de influencer, divulgando várias causas importantes em seu Instagram. Chegou a fazer algumas publis, mas nada muito grandioso. João Gabriel e João Pedro Gemins. Os dois são salva-vidas de rodeio e modelos. Eles continuaram com suas rotinas e se tornaram influencers com mais visibilidade. Lembrando que eles já eram influencers, só ganhou aquele espaço maior, claro, pela visibilidade que o BBB dá, mas de novo, sem grandes viradas, sem grande virada de chave na vida. Mike e Gabriel. Bom, os dois atletas de natação, sendo Gabriel também salva-vidas, Gabriel seguiu sua rotina, ele também é modelo, continua modelando, continua mostrando a sua arte no Instagram, não teve grandes mudanças, fez algumas publis, mas nada muito representativo, vamos dizer assim. Claro que colheu os frutos do BBB, mas sem aquela famosa virada de chave na vida. Já o Mike conseguiu, ele que era corretor, né? Saiu da empresa onde ele trabalhava para entrar no BBB. Na verdade, ele entrou no BBB ainda com contrato, né, um contrato suspenso, mas depois que ele saiu, depois que o programa acabou, ele viu a possibilidade de, em vez de continuar na empresa onde ele trabalhava, ele encerrou esse contrato e fez uma parceria com essa empresa. Então, ele está trabalhando para a empresa, além de estar fazendo publis, conseguiu uma parceria com a C&A, ele já tem uma assessoria, né, a Rufino. Então, o Mike está conseguindo, sim, colher frutos. Isso é muito legal, está conseguindo uma nova carreira, né, que é a de influencer, que é uma carreira nova para ele, diferentemente dos outros. Ele conseguiu a cirurgia da mãe, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Ela tinha 2 hérnias para operar e deu tudo certo. Ficou com a Renata, né? Muitos disseram por ser no final do BBB, né, ficarem juntos, como assim? Estratégia? Vimos que não, né? Estão aí até hoje, meses depois, estão muito bem, isso é bem legal, né? Porque não ficou aquela coisa de enganar o público, estão juntos só para ver se ganha, para ver se ficam na casa, mas vimos que foi algo de verdade, isso é bem legal. Eva e Renata, nossa duplinha de amigas. Coincidentemente, há 25 anos, né, o número da edição do BBB que elas participaram. Bom, a Eva está morando temporariamente em São Paulo, o que levantou suspeitas dela participar da Fazenda. E foi uma suspeita falida, né? Ela não foi para a Fazenda. Na verdade, a Eva está em São Paulo atrás de trabalho. A Eva, além de bailarina, fisioterapeuta, ela também é modelo. Então, ela está correndo atrás de trabalhos, ainda não conseguiu grandes coisas, fez algumas publis, inclusive algumas delas com a Renata. Tá conseguindo alguns trabalhos, mas eu acho que ela ainda não conseguiu chegar onde ela queria, né? Tá ali tentando, tá em São Paulo, tá na área onde ela acredita ser, né, a melhor região
para conseguir o que ela quer e tá certa, né? Quero isso, aqui que é o melhor lugar, vou lá e é isso. Ela tá lá, de vez em quando ela vai para Fortaleza também fazer alguns trabalhos lá e retorna para São Paulo. E é isso. Eva está procurando ainda o seu lugar ao sol. Bom, e chegamos à nossa campeã Renata. Bom, Renata, posso falar que dispensa informações porque já tem bastante informação aqui no canal, mas para quem não sabe, vamos lá. A campeã da edição não teve grande destaque midiático. Mas vamos lembrar, gente, desde a edição 21, aliás, desde a edição 22, nenhum campeão teve esse destaque, tá bom? Isso ficou lá na Juliette, Gil, Vitube, Carol Conká, aquela super edição BBB 21. De lá pra cá, tudo voltou ao normal. Então tivemos os campeões Arthur Aguiar, a Amandinha, Davi Brito e agora a Renata. Nenhum dos 4 conseguiram grande destaque de mídia. Porém, estamos falando da Renata. O diferencial da Renata, em detrimento dos outros, é que a Renata, ela sai com a imagem bastante limpa. Uma das coisas que foi muito bom para ela foi ter cumprido o que ela se propôs, que foi ajudar a ONG de onde ela veio, reformar a casa da mãe, aliás, conseguir uma nova casa, né, porque agora é uma casa bem maior, ela ainda não nos mostrou como ficou, pelo jeito ainda está em obras, mas enfim, ela vem cumprindo tudo que ela prometeu. E, assim como Aline e Vinícius, Renata também conseguiu um contrato com a Viu. Então, os 3, Aline, Vinícius e Renata, estão contratadíssimos, tá bom? Além disso, Renata também conseguiu o título de embaixadora de turismo do Ceará. Bem legal, né? Faz bastante publis e abriu a sua própria marca, a Lily Brand, uma marca de roupas voltadas para um público que gosta de movimento, roupas mais confortáveis, sem perder a elegância, a beleza. Mas enfim, essa é a proposta da marca, bem legal. Sugiro vocês darem uma passadinha lá no Instagram da Lily Brand. Tem umas peças bem bonitas e são super confortáveis. E aí, o que vocês acharam? Bom, a edição foi fraca, o pós foi fraco para todos, mas isso, como falei, vem desde o BBB 22, então nada de surpresa, nenhuma surpresa. Foi uma pena, né, Aline e Vinícius terem se separado, mas eu já esperava, tá, gente? Eu já esperava. Por quê? Vamos lá. Eu confesso que quando a Renata ficou com o Mike, eu pensei na possibilidade de estratégia. De novo, gente, torci pela Renata em determinado momento do jogo, porque eu achava ela muito coerente, tal, muito ponderada, usava as palavras muito bem, levava o jogo bem a sério. Eu sei porque eu estive na vitrine o tempo inteiro lá, ouvindo todo mundo, lendo todos os cartazes, parando para pensar, aquela coisa de estratégia mesmo, entendeu? A pessoa quer jogar, a pessoa quer entender, a pessoa tá lutando por aquilo ali. E eu gosto muito de gente assim, sem passar por cima de ninguém, sem usar palavras baixas, enfim. Mas ela ter ficado com o Mike justo no final do programa, leva aquela dúvida, né? Pô, será? Será? Enfim, quem pensou assim estava errado. Aline e Diogo, eu senti que não ia muito pra frente não, gente. Sabe por quê? Porque a gente via no programa que eles tinham muito sabe? Assim, um pelo outro. Aquela coisa muito de paixão. E quando a coisa começa muito assim, e inclusive isso se estendeu pra fora do programa, já anunciaram o namoro. Eu acho que quando é tudo assim rápido demais, eu acho que tem mais a ver com paixão do que aquela coisa que é mais permanente, sabe? Aquela coisa que começa com carinho, sabe? Nada tão fácil, peraí, pera aqui, tananai. E foi assim com o Mike e Renata. Então, não me surpreende a Aline e Diogo terem terminado, porque paixão acabou, aquele, sabe? Aquela coisa, aquelas borboletas iniciais, elas acabaram, né? Porque vocês viam, eles tinham muito atrito na casa, sabe? Pessoas que se gostam, que têm um carinho, não tem esse atrito. Você quer proteger a pessoa. Você gosta, você ainda não ama, mas você gosta, tem um carinho. E eu não via isso neles, eu via um tesão muito grande, sabe? Eles querendo ficar, mas não um carinho de uma relação duradoura que está iniciando. Nós conseguimos ver isso no Mike e na Renata, o carinho que o Mike tinha por ela, que ela tinha por ele. Ele foi o colo dela quando a Eva saiu, quando a Vilma saiu, que ela se sentiu ali sozinha. E tá aí, demoraram a assumir o relacionamento, eles quiseram se conhecer mais.
Enfim, estão dando certo. Vamos torcer para que seja eterno enquanto durem, né? Não sei se um dia vão terminar. Se terminarem, não fiquem tristes, é a vida. Mas aconteceu tudo do jeito que eu imaginava mesmo. E aí, o que vocês acharam do pós dos ex-BBBs, né? Agora ex-BBBs 25. Tomara que mude um pouquinho, né? Vamos ter... Assim, eu sei que nunca mais teremos uma edição 21, mas queremos que a 26 seja o mais próximo possível, né? E a Fazenda, vocês estão vendo? Estão curtindo? Já tem favorito? Uma semana, vocês já têm favorito? Falem aí pra mim. Beijo.